vou ser sincero com você. Deus tem nos deixado muito felizes, porque é impressionante como às vezes uma mensagem se torna um estudo. Quem percebeu isso? Às vezes uma mensagem que a gente dá, um tema que a gente começa a estudar, daqui a pouco virou um estudo, e a gente fica mais atento àquele assunto. E foi o que aconteceu. Na sexta-feira eu trouxe uma mensagem com um tema chamado engano, e hoje eu quero dar continuidade a essa mensagem. Eu penso que vai te ajudar, em nome de Cristo Jesus. Bom, já deixa a sua Bíblia aberta, Deuteronômio capítulo 11, já deixa aberta aí, a gente já vai entrar na mensagem. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio capítulo 11, pessoal. Eu estava estudando sobre esse tema e isso aqui me chamou muita atenção. Isso. Conseguiu achar aí, amados? Quem achou, diga amém. E você de casa, que está nos assistindo, nos ouvindo, aliás, eu sempre digo isso para as pessoas: se essa mensagem te ajudar, você compartilha. Você que está aqui na igreja, logo mais iremos postar essa mensagem, tanto no Facebook do pastor, quanto também vamos lançar lá no YouTube. Se te ajudou, pastor, me ajudou muito, esclareceu muito, compartilha. Não é só curtir, não, é compartilhar, é fazer com que outras pessoas sejam impactadas. Se você só curtir, não impactou ninguém, mas se você pega o que você foi edificado e lança adiante, outras pessoas também serão impactadas. Então a ideia é essa, é levar o evangelho adiante, pegar o que nos ajudou, nos fortaleceu, e vamos passar para frente, para que Deus visite outras pessoas também. Amém, queridos? Então que você assim faça, tanto o pessoal da internet que nos acompanha, do Facebook, YouTube, como também você aqui da igreja. Se essa mensagem te ajudar, manda para frente. O que eu quero tratar com você? Bom, na sexta-feira eu comecei falando sobre o engano. O que eu explicava para as pessoas? Vou aqui tentar fazer algo bem resumido, só para você entender o que a gente vai tratar aqui hoje. Na sexta-feira eu falava sobre o engano e falava para as pessoas: olha, às vezes a pessoa acreditou que o diabo é poderoso, que o diabo é forte, e que às vezes ele tem a mesma força equiparada à força de Deus, o poder de Deus. E eu disse para as pessoas: negativo. Deus está muito acima do diabo. O diabo não fica nem no pó do chinelo. Deus está muito acima. Mas por que a gente às vezes tem essa ideia, essa sensação de que o diabo é tão forte assim? Porque essa foi a ideia do diabo, enganar você. Você passou a acreditar que o diabo tinha poder quando ele começou a te enganar. Eu expliquei para as pessoas: irmão, o diabo terá poder na vida de qualquer pessoa que ele conseguir enganar. Pode ser um cristão de 10 anos de igreja, de 20 anos de igreja. Se ele conseguir lhe enganar, você vai ver que ele tem poder na sua vida. Nós precisamos entender que quando Jesus ele morreu, e ele pagou o preço por nós, pelos nossos pecados, e ele desceu ao inferno, ele tirou a chave da morte de Satanás. E o texto sagrado diz que quando Jesus ressuscita, ele diz: eis que me é dado todo o poder nos céus e na terra. Só sobrou um lugar para o diabo ter poder agora. Aonde é, pessoal? O inferno. É só lá que o diabo tem poder de verdade. Na terra, o diabo só ganha poder na vida de quem ele engana. Se ele te enganar, ele terá poder sobre a tua vida. Tanto é que ele não é poderoso com todo mundo, ele é poderoso com quem ele engana. Para algumas pessoas ele já sabe que se ele se levantar contra ele, contra ela, ele vai perder. Mas outras pessoas, ele sabe que se ele se levantar contra essa pessoa, ele vai prevalecer. Então você vê que não é uma questão genérica. Ele não é forte com todo mundo, ele é forte com quem ele consegue enganar. É assim que ele trabalha.
E aí eu apontei para as pessoas o texto de Apocalipse capítulo 20, verso 10, onde o texto sagrado mostra que durante um tempo Satanás será preso durante 1000 anos, e após esses 1000 anos, milênio, ele será solto, e ele voltará a fazer o que ele sempre fez. O texto sagrado diz desse jeito: e ele sairá, depois de ser solto, ele sairá a enganar as nações nos 4 cantos da terra. Ele vai fazer o que ele sempre fez, ele vai usar a arma que ele sempre usou, o engano, a mentira, sempre. Aí eu levei para as pessoas o que está escrito em 2ª carta aos Coríntios 11, e falei para as pessoas: olha aqui, Paulo estava preparando uma igreja para que pudesse se apresentar como uma noiva para Cristo. Porém, Paulo tinha um receio em seu coração. Paulo diz desse jeito: eu tenho medo de que, da mesma forma que a serpente enganou a Eva, engane vocês também. E ele explica de que forma isso poderia acontecer. Aí Paulo explica assim, depois você pode ler na sua casa, 2ª carta aos Coríntios 11, verso do 1 até o 4. Aí ele diz assim: ele pode enganar vocês de que forma? Apresentando um Jesus que nós não apresentamos, apresentando um espírito, fazendo vocês receber um espírito que não é o Espírito de Deus, fazendo vocês aceitarem um evangelho que não é o evangelho de Cristo. E cá entre nós, isso já está acontecendo. Já estão apresentando um Jesus que não é o Jesus que nós conhecemos na Bíblia, e as pessoas parecem que não estão prestando atenção. As pessoas dizem: não, porque Jesus ama todo tipo de pessoa e tal, ele ama o homossexual, ele ama o adúltero. Sim, ele ama, mas presta atenção, amar não é concordar, não confunda as coisas. Existem pais e mães aqui entre nós, existem pessoas que estão nos ouvindo agora, e amar não é você acoitar, aceitar o erro. O fato de você amar faz com que você, como pai, você como mãe, precise às vezes corrigir o seu filho. Isso não é falta de amor. Apontar para o seu filho que está certo ou errado, isso não significa que você deixou de amar o seu filho. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Só que as pessoas, elas querem fazer com que todo mundo entenda que se Jesus ama você, Ele te aceita do jeito que você é, você não precisa mudar, Ele aceita os seus erros, aceita tudo de errado que você fizer, não precisa mudar. E esse Jesus que estão apresentando não é o Jesus que nós conhecemos. Jesus andou entre os pecadores? Andou. Jesus entrou na casa de uma pessoa corrupta como Zaqueu? Entrou. Mas perceba o que acontece com essas pessoas que têm contato com Jesus. Perceba se elas continuam nos seus erros. Perceba se Zaqueu quis continuar na corrupção. Perceba isso. Perceba se aquela mulher que foi pega em adultério e ia ser apedrejada, perceba se ela quis continuar em adultério. Perceba. Então amar não é ser conivente com as coisas erradas. É por nos amar que Ele nos repreende, que Ele nos aponta o caminho, que Ele diz para mim e para você: ei, isso aqui está certo, isso aqui está errado. E Paulo tinha medo disso acontecer, de começarem a apresentar a nós um Jesus que não é o que ele conheceu, de apresentar um evangelho que não é o que Jesus ensinou. E isso está acontecendo com as redes sociais. Todo mundo entra em rede social, fala o que quer. Você não precisa ter estudo, você não precisa ser alguém influenciador, você não precisa, você pode simplesmente meter as caras: vou gravar um vídeo aqui, vou meter na internet, vou falar o que eu penso. E sabe o que é mais triste? E é aí a hora que a disseminação começa, porque a pessoa está pensando tudo errado, e vai na internet e vomita isso. Aí tem uma outra pessoa do outro lado que também está pensando errado e encontrou alguém na internet que pensa como ele. A pessoa está com o pensamento errado, está vomitando na internet, você está assistindo, também tem o mesmo pensamento que ela e diz: agora entendi, eu penso que nem ele. Está vendo? Encontrei alguém que me entende.
agora os dois estão errados. Agora os dois estão errados. Somou agora o grupo de pessoas erradas, com pensamentos errados. Você está entendendo? É o que mais acontece. As pessoas, elas acham assim: me identifiquei porque tem alguém que pensa como eu penso. E se a pessoa estiver errada como você? E se a pessoa estiver errada como você, como é que faz? Então você vai continuar no erro, vai continuar pensando errado, porque tem alguém que pensou como você? É essas coisas que têm acontecido nos dias de hoje. Você fica vomitando, você fica reclamando das coisas, e você vai encontrar alguém que concorde com você. Isso não significa que você está certo, querido. Infelizmente, só significa que existe alguém que está contaminado como você. E às vezes você entendeu a coisa completamente errado. Quem está entendendo até aqui, pessoal? Está me acompanhando no raciocínio? Paulo falou: eu tenho medo que essas coisas aconteçam, que apresentem um Jesus para você que não é o que nós apresentamos. Tenho medo que apresentem um evangelho que nós não apresentamos. Tenho medo de vocês receberem um espírito que não é o espírito de Deus. E tem gente que diz que é crente, mas quando você olha o espírito da pessoa, você vê: não, esse espírito aqui não é o espírito de Deus, não. Que engano é esse? Que mentiraiada é essa? Que engano é esse? Espera aí, isso não condiz. Você não consegue ver Deus na pessoa. Ela fala que é de Deus, que vai para a igreja e tal. Você vai conversar com a pessoa, ela está concordando com coisa errada. Você fala: meu Deus, não dá para entender nada. Quando se fala de receber o mesmo Espírito de Deus, o Senhor Jesus explicou isso. Certa vez os discípulos foram pregar em uma cidade. O pessoal não aceitou muito o evangelho, não. Os discípulos voltam e dizem assim: Senhor, o pessoal não quis saber do evangelho, não, Senhor. Eles não querem saber de nada, não. Se o Senhor quiser, a gente vai fazer uma oração aqui. Vamos pedir para Deus descer fogo do céu e consumir essa gente. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Vocês não são do mesmo espírito que eu. Descer fogo do céu, você quer matar todo mundo, porque não aceitou o evangelho? É assim que vocês resolvem a coisa? De que espírito vocês sois? Querendo matar todo mundo? Que conversa é essa? Você está entendendo como que é o negócio? Às vezes a gente é meio assim. Se as pessoas não aceitam o que a gente quer pregar para elas, a gente fala: então que Deus carrega essa pessoa para o inferno, que aconteça alguma coisa ruim na vida dessa pessoa para ela aprender. Pronto, não quis aceitar, quis pregar o evangelho, ele não quer saber, que o diabo toque nele agora. Olha que espírito nós somos. Tem muita gente adotando esse tipo de espírito. E Paulo falou: eu tenho medo de vocês receberem um espírito que não é o espírito de Deus. E aí eu fui e levei para as pessoas o que está escrito em Gênesis capítulo 3, que é justamente a primeira vez que Satanás, encarnado na serpente, engana uma pessoa. Ali nós percebemos os princípios de um engano. Primeiro princípio: quando o diabo quer enganar você ou a mim, qualquer pessoa, ele precisa de duas coisas primeiro: de alguém ou de alguma coisa. Todo mundo que foi enganado por alguém ou por alguma coisa. Ninguém é enganado do nada, ninguém se engana sozinho. Você foi enganado por alguém, usado pelo inimigo para confundir tua cabeça, ou então alguma coisa, como por exemplo a internet, as redes sociais. É uma coisa que o diabo usa para te enganar. As novelas, os filmes, seriados, o diabo usa isso para inflamar você, para bagunçar a sua ideia. Alguém ou alguma coisa. Sozinho a coisa não acontece. O diabo tem que usar um desses dois veículos: ou alguém ou alguma coisa. E tem gente que está inflamado por causa do que assiste. Tem gente que está inflamado por causa de quem ouve, de quem você anda, de quem você anda. Você está todo inflamado por causa disso. Você não percebeu, mas o diabo já começou a utilizar os princípios do engano, que é usar alguém ou alguma coisa. Segundo ponto:
O texto sagrado diz que a serpente, representando ali o diabo, diz para Eva: olha, é assim que Deus disse? Não é para você comer do fruto das árvores? Só que Eva tinha entendido muito bem o recado de Deus, e Eva então declara: olha, não é isso que Deus disse não. Deus disse que a gente poderia comer de todos os frutos de todas as árvores, menos a árvore que está no centro do jardim. Essa não é para nós comermos. Você percebe que Eva tinha entendido muito bem, mas qual é a tentativa de engano aqui? É o diabo pegar o que Deus disse, mistura com a mentira dele, para tentar causar o engano. Todo engano é misturado com um pouco de verdade. Por isso, Satanás disse: foi assim que Deus disse? E talvez você não percebeu, assim surgem as seitas. É assim que surgem as seitas. Tem gente que entrou numa igreja achando que era igreja evangélica e não era, porque simplesmente estava escrito lá: igreja com a placa fulano de tal, Cristo faz isso. E a pessoa: opa, está falando que é de Jesus, vou entrar. Vai falar de Deus, vou entrar. Mas aquilo é só um atrativo. O que tem de religião hoje, usando a Bíblia só para atrair as pessoas, e depois deixa a Bíblia de lado e apresenta outros costumes para você, o que tem de religião assim não é brincadeira. Tem gente que vem até dizer: não, vou lhe abençoar aqui, vem. Quando você chegar lá, o negócio é todo distorcido. Tem igreja que parece que é um centro de macumba. Do mesmo jeito que vai na macumba, estão fazendo lá também. As pessoas não têm percebido, mas alguém falou o nome de Deus no meio da conversa. E aí a pessoa logo, o que ela faz? Ela se abre. Citou o nome de Deus, falou Jesus. Poxa, se falou Deus, Jesus, eu quero. Ei, aprenda a filtrar as coisas. Aprenda a filtrar as coisas. Paulo disse: eu tenho medo que a serpente engane vocês também, como enganou a Eva. Eu tenho medo. Então cuidado quando você ouvir a palavra Deus ou Jesus, verifique se realmente a base é a Bíblia Sagrada. Verifique. E tem muita gente que não se apercebeu. Eu citei para as pessoas um exemplo de uma igreja que eu passei. Foi até um culto da tarde. E acabou o culto da tarde, a irmã ficou esperando, pensei que ela queria uma oração, alguma coisa do tipo, um atendimento. E ela veio me perguntar assim: tem uma vassoura aí? Eu falei: vassoura? Eu falei: não estou entendendo, para que você quer uma vassoura? Não, pastor, porque da igreja que eu sou, quando a gente está sofrendo muito, a gente tem que fazer alguma coisa na casa de Deus. Eu falei: mas por que isso? Ela falou: não, pastor, porque lá na nossa igreja, o nosso pastor nos ensinou que às vezes a gente está sofrendo por causa dos nossos antepassados. Os pecados deles afligem a gente, e a gente só tem uma maneira de a gente se livrar, de aplacar esse sofrimento, é fazendo alguma coisa para Deus. É por isso que a gente limpa a igreja, nós que fazemos a manutenção da casa de Deus, é nós que fazemos tudo para tentar ver a nossa vida melhorar um pouco. Eu não me aguentei, eu perguntei: mas essa igreja é cristã? Sim, nós temos um pastor, ele fala de Jesus para nós, nós somos cristãos. Eu falei: meu Deus do céu, cristão, acreditando que vai ser purificado do sofrimento, limpando a igreja, fazendo coisas, como se fosse uma maneira de você pagar uma indulgência para poder receber alguma coisa da parte de Deus. Que conversa é essa? Mas é aí que está, é o engano. A igreja vinha falando de Jesus, mas infiltrada trazia ensinamentos completamente pagãos, ensinamentos que a Bíblia não concorda, e muitas pessoas estão sendo enganadas bem aí. Você está entendendo sim ou não? Muita gente está sendo enganada aí. Primeiro ponto:
Princípios do engano. Primeiro ponto, usa alguém ou alguma coisa. Segundo ponto, ele tenta distorcer a palavra de Deus para você. Como? Misturando verdade com mentira. Por isso que eu estou falando dessas religiões aí, de algumas igrejas que vêm falando de Jesus, mas no final das contas deixa Jesus de lado. Fala que Jesus é isso e aquilo outro, daqui a pouco não, Jesus é só um anjo, Jesus é só um profeta. A gente tem que tomar cuidado. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Terceiro ponto, o diabo precisa que você abrace o engano por conta própria. Você precisa abraçar. Por isso a serpente disse para Eva: como é que é o negócio aí? Quer dizer que você não pode comer da árvore que está no centro, senão você vai morrer? Que conversa é essa? Digo para você, você não vai morrer coisa nenhuma. Pode ir lá e comer do fruto. Pode comer do fruto, não vai acontecer isso. E a Bíblia Sagrada diz que naquele momento a Eva então abraça esse engano e ela diz assim: então tá bom, vamos comer. E ela comeu do fruto. A Bíblia Sagrada diz que ela leva esse fruto a Adão e diz: olha, Adão, isso aqui é lógico, isso aqui já é uma interpretação extensiva, não está escrito isso, mas a gente deduz que, como é que Adão seria convencido se a Eva não falasse algo? Então ela chega para Adão: Adão, comi do fruto. Como assim, que fruto? Aquele do centro do jardim. Você está louca? Nós vamos morrer. Eu estou vivinha da Silva. Olha aqui, eu não morri coisa nenhuma. Come você também, você não vai morrer. E a Bíblia Sagrada diz então que Adão também, comeu do fruto. A ideia de Deus é que o ser humano fosse eterno. Mas infelizmente, depois que o pecado entrou na humanidade, instaurou-se uma coisa chamada finitude, o fim da vida humana. E isso veio de maneira gradativa. Você olha para o Velho Testamento e você começa a perceber as pessoas vivendo 969 anos, quase um milênio, hein? Quase um milênio. Daqui a pouco vai diminuindo, vai vivendo 800 anos, 700 anos, 600 anos, 200 anos, vai descendo. Sabe qual é a estimativa hoje? A estimativa de vida hoje, segundo os Salmos, é de 70 anos. E quem disse que não ia morrer? Estamos morrendo. Estamos morrendo. A Bíblia Sagrada diz que se passar de 70 anos é enfado. É só enfado. Quando você vê alguém falar que tenho 100 anos, rapaz, você bateu um recorde. Cada vez está mais raro você encontrar alguém com 80, 90, 100 anos. Cada vez está ficando mais raro, mais difícil de encontrar. Mas não era para ser assim. A serpente enganou. E ela continua fazendo da mesma forma. Deu para entender até aqui? Isso só recapitulei o que eu preguei na sexta. Vou lhe dar matéria nova hoje. Vou lhe dar matéria nova. Falei para você abrir a sua Bíblia onde? Deuteronômio o quê? O verso 13, vamos lá. Diz assim: e será que, se diligentemente, cuidadosamente, de maneira empenhada, obedecerdes a meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, e, tem mais outra coisa, de o servir de todo o coração e de toda a tua alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu cereal e o teu mosto e o teu azeite. Para aí, vamos entender aqui esse texto. O verso de número 13 diz o seguinte: duas coisas são necessárias para você ter uma vida abençoada. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você quer ter uma vida abençoada? Você quer mesmo? Você quer ver Deus fluindo na sua vida? Você quer isso? Você quer ver as portas fluindo para você? Você quer ver Deus operando maravilhas? Quem quer isso? Duas coisas são necessárias. Primeira delas, obedecer aos mandamentos.
E quando fala de mandamento, não está falando de apenas os 10. Não. Está falando do que Deus ordena para você hoje. E aí eu preciso abrir o leque do seu entendimento e apontar para você que existem mandamentos que para algumas pessoas é de um jeito e para outras é de outro. Por exemplo, para a gente entender aqui, para algumas pessoas Deus vai falar assim: você não pode acessar a internet. Para você isso é pecado. Para o outro não. Mas por que para esse aqui é pecado e para o outro não? Porque toda vez que você acessa, você entra em coisas que não era para entrar. Você não pode. Para você isso é pecado, nem vai. E para esse outro aqui, não, você já tem uma cabeça melhor. Quando a tentação vem, você já joga fora. Você já tem uma cabeça no lugar. Você usa com inteligência a rede social. Você usa para evangelizar, para falar do amor de Deus. Você tem cabeça, você pode acessar. Para alguns Deus vai falar: mandamento para você específico: você não pode ter amizade com quem não é cristão. Não, mas eu quero ter. Não, você não pode, é pecado para você. Mas por quê? Porque você é uma pessoa que qualquer um consegue fazer a tua cabeça. Daqui a pouco você está falando palavrão, daqui a pouco você está falando de matar, de se vingar, só porque você está conversando com alguém que tem os pensamentos assim. E para outro Deus vai dizer: não, você pode ter amizade com pessoa que é do mundo, porque você não se deixa ser influenciado, não. Pelo contrário, você consegue influenciar essas pessoas, falar do meu amor, e as pessoas querem chegar perto de você, porque eles sentem Deus em você. Você consegue perceber que existem momentos na minha vida, na sua vida, que Deus vai nos dar mandamentos específicos, individuais. Tem mandamentos que é para todo mundo tem que obedecer. Não mentirás, é para todo mundo. Mas tem mandamento que é direto, específico, individual. E Deus está falando: você quer ter uma vida abençoada? Obedeça os mandamentos que eu te ordeno hoje. De repente para você, eu estou falando algo que é específico. De repente, enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo está tratando com você e está te apontando coisas específicas. E esse é o mandamento. E a tua bênção está bem aí, se você tem a capacidade de obedecer isso. Tem gente que Deus fala assim: olha, você não pode nem escutar uma música do mundo, porque daqui a pouco você já está dançando. Tem uns crentes que é meio assim. Ele chega nas festas das pessoas que não é cristã, porque foi convidado. Aí ele chega lá como crente: paz do Senhor. Aí começa a rolar a música, irmão, e não tem jeito. Ó o pezinho, ó. Daqui a pouco a pessoa já está: paz do Senhor. Daqui a pouco a pessoa daqui a pouco alguém já chama para dançar: bora um forrozinho aqui. A pessoa: ei. Para algumas pessoas Deus já está falando: irmão, esquece. Em contrapartida, tem outras pessoas. Não estou falando que é para você escutar a música do mundo, porque quando a gente realmente se converte, a gente não tem mais sede dessas coisas, não. A gente começa a perceber que a música mundana, ela é vazia. Quando você se converter, quando você tem um encontro com Deus de verdade, você vai começar a perceber essas coisas. Você vai diferenciar. Tem gente que não sabe diferenciar ainda. Para eles, música é música. Música da igreja é a mesma coisa das músicas do mundo. Para algumas pessoas, eles ainda não conseguem ter discernimento das coisas. Mas quando você crescer um pouquinho espiritualmente, você vai perceber: ei, isso aqui é vazio. Tem música que só traz tristeza. O cara pode estar até bem, ele começa a escutar, daqui a pouco a lagriminha já começa a rolar. O cara já começa a entrar na depressão na música. Mais uma cerveja aí, estou sofrendo, vem, está doendo, vem. Tem gente que vai sentindo a música, aquilo vai acabando com ele. Ele não percebe, ele acha que é normal. Se você crescer um pouquinho, você vai discernir as coisas. E se você quiser Deus, você vai buscar as coisas de Deus. Você não vai misturar as coisas, não. Você está entendendo como que é o negócio? Tem coisa que é específica.
Eu lembro que quando eu me converti, que eu aceitei Jesus, eu ainda escutava as músicas do mundo. Mas, irmão, foi questão de tempo. Eu falei, meu Deus, isso aqui, que sentido tem eu ficar ouvindo um negócio desse? Olha a letra da música. Comecei a prestar atenção na letra da música. Eu falei, Jesus do céu, eu não quero mais esse negócio não. E fui abandonando aquilo. Eu falei, não faz mais sentido. O diabo já não conseguia me enganar mais nessa questão. Tudo que o diabo quer é que você abrace o engano por você mesmo. Por isso ele disse para Eva, você não vai morrer, pode ir. E para muita gente o diabo fala, você não vai se contaminar ouvindo uma música dessa. Pode ouvir, pode ouvir. Aí a pessoa começa a prestar atenção na letra, não, mas não tem nada a ver, não percebi nada de errado não. E aí quando começa, só que um abismo chama outro. Quando vai ver, a pessoa já está ouvindo aquelas músicas mais pesadas. Não, mas não tem nada a ver não. É o cantor que está cantando, não tem nada a ver não. Eu só gosto da batida. Mas daqui a pouco você está abraçando aquele negócio também. Irmão, Deus não mente. A palavra dele é perfeita. E quando ele fala que um abismo chama outro, e vai chamar. Vai chamar. Você está abraçando o engano. A serpente diz para você, não tem nada a ver não. Vai lá, não tem nada a ver. E você abraçou. Disse para Eva, pode comer que você não morre. Ela abraçou. Ela abraçou. Tem muita gente abraçando muita coisa. E aqui Deus está falando para a gente, ei, obedeça. Quer ter vida abençoada, obedeça. Quando tratar de maneira individual com você, obedeça. Mas é só obedecer, pastor? E aí a vida já é uma bênção? Bom, vamos ver o que Deus falou mais. Ele falou duas coisas. Vamos ler de novo, verso 13. E será que se diligentemente obedeceres a meus mandamentos, que hoje te ordeno, então cada dia que você vier ao culto, Deus vai tratar algo novo com você. Que mais? De amar o Senhor teu Deus e, olha o que mais você tem que fazer aqui, ó. E de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então perceba que é duas coisas. É servir a Deus, aliás, é obedecer a Deus e servir a Deus. Aí que está o ponto. As pessoas, elas estão apenas preparadas para obedecer a Deus em alguns aspectos. Agora, quando fala de servir a Deus, as pessoas têm dificuldade de entender isso. Sabe por quê? Porque nós fomos criados uma vida inteira dentro de uma igreja, acostumados a vir aqui só para buscar a bênção, a vir aqui para se satisfazer. Tem uma necessidade, vamos para a igreja. Está precisando de alguma coisa, vai para a igreja. Está doente, vai para a igreja. Está com a vida amarrada, vai para a igreja. Lá Deus vai abençoar você. Você está acostumado a sempre ser servido. Talvez a palavra servir para alguns causa até uma certa estranheza. A pessoa não está acostumada a servir. Ela está acostumada a se servir. Está precisando, ela pede. E aí eu comecei a estudar sobre esse assunto. Servir. O que é servir? No âmago da palavra, o que significa a palavra servir? Aí eu imprimi algo e vou ler para você. A palavra servir significa auxiliar, ajudar, se oferecer. Isso aqui se encaixa bastante com a gente. Se oferecer, ser útil. Isso também se encaixa com a gente. Nós precisamos ser úteis no reino. Que mais? Se importar, fazer algo por alguém. Que mais? Servir também é tudo que você fizer, fazer com amor. Isso aqui se encaixa com a gente. Eu vou fazer alguma coisa para Deus, vou servir a Deus com amor. Que mais? Sem restrições. Que mais? Sem moderações. Tem gente que quando é para Deus é mirrado. Você já percebeu que às vezes R$100 na igreja é muito? O pastor pede, irmão, vamos levantar uma oferta aqui, R$100, vamos levantar as pessoas aqui. Está amarrado, R$100. Esse pastor é um doido, pediu R$100, que absurdo. R$100, isso é muito para Deus. Mas quando você pega R$100 para você torrar lá fora, você fala, meu Deus, só R$100, não deu para fazer nada.
de repente mudou o valor completamente. É o mesmo R$100, para Deus é muito, mas para você gastar em seus deleites, você acha pouco. Por isso, quando se fala de servir, é sem moderação. Se tem valor para mim, tem valor para Deus. Se é muito para mim, é muito para Deus. Se não presta para mim, não presta para Deus. Se não é nada para mim, também não é nada para Deus. Sem moderação. Isso é servir. Que mais? Servir é fazer as coisas sem murmurações. Tem gente que até faz, mas é uma reclamação. Até obedece, mas reclamando. E eu acho isso aqui espetacular. Por fim, servir é fazer as coisas sem revirar os olhos. O que é isso, pastor? Já viu gente que quando você pede alguma coisa para ele fazer, é mais ou menos assim: fulano, faz isso aqui para mim. Tem gente que é assim, não é? Revira os olhos na hora, joga os olhos lá para cima. Você fala: meu Deus, você está manifestando. E vai batendo o pé, chateado. Tá bom. Se você quiser servir a Deus, você não pode ser assim, não. E se você quiser ser abençoado, tem que obedecer e tem que servir, irmão. Você tem que fazer alguma coisa para Deus. É para me pagar o que Deus fez? Não, ninguém está falando de pagar nada. Isso aqui é questão do nosso coração, de ser grato. Tem gente que faz um monte de coisa boa para você, você não dá nenhum obrigado. Nunca deu um presente para essa pessoa, nunca fez nada para essa pessoa. Que isso? Essa fonte vai cessar. Essas pessoas que te ajudam hoje, daqui a pouco vai parar de te ajudar. Porque você não sabe ser grato com as pessoas, não sabe agradecer as pessoas. Não é pagar o bem que fez. Talvez você não teria condição de equiparar o bem que essa pessoa fez a você. Talvez não tenha como retribuir na mesma proporção, mas pelo menos agradecer, tratar com carinho, demonstrar apego, amor por esta pessoa, seria algo extremamente importante. Mas nem isso. E assim a gente está querendo servir Deus, irmão. A gente até obedece porque a gente está querendo alguma bênção, mas para servir a Deus, para fazer alguma coisa para Deus. E aí vem a pergunta: irmão, você está tanto tempo na igreja, você já serviu a Deus? Você fez alguma coisa para Deus? Já fez alguma coisa para Deus? Alguma coisa você fala: meu Deus, isso aqui é para o Senhor, isso aqui eu faço com todo amor e carinho. Deus, isso aqui é para ti, ó. Essa oferta eu vou dar para ajudar. Meu Deus, eu vou bancar aqui a manutenção de um ar-condicionado. Está aqui, meu Deus, isso aqui é para o Senhor, Jesus. Pronto. Para o Senhor. Na escolinha está faltando uma coisa. Meu Deus, pois eu vou comprar, isso aqui vai ser para o Senhor. Não foi assim que Jesus nos ensinou? Quando você faz qualquer coisa a um desses pequeninos, a mim você fez. Quando alguém teve fome e você deu de comer, você estava fazendo como se fosse para mim. Quando alguém estava com frio e você cobriu esta pessoa, você estava fazendo como se fosse para mim. Quando alguém estava com sede e você deu de beber, é como se você estivesse fazendo para mim. Quando aquela pessoa estava abandonada e você visitou, é como se você estivesse vindo a mim, fazendo para mim, servindo a mim. Você consegue entender isso? Muitas pessoas, a vida dela travou. Ela veio à igreja, começou a buscar a Cristo, começou a conhecer Cristo, e aí foi obedecendo porque queria receber coisas da parte de Deus, mas de repente a vida estagnou e a pessoa começou a olhar e falar: meu Deus, está acontecendo alguma coisa errada. Cadê aquelas bênçãos? Cadê aqueles livramentos? Cadê aquelas coisas que Deus fazia antes? Pois é, você só passou a obedecer porque queria alguma coisa. Agora está faltando você servir, fazer alguma coisa para Deus. Quem está entendendo aqui, pessoal? Se eu fizer isso, como é que vai ficar a minha vida? Bom, aí o negócio vai fluir, ó. Segundo a palavra, vai fluir. Verso 14, o que acontece? Então, olha o resultado: darei a chuva da vossa terra ao seu tempo. Que tipo de chuva? A temporã e a serôdia. Mas para quê?
para que recolhas o teu cereal, o teu mosto e o teu quê? Ou seja, o que você plantou, eu vou mandar a chuva para você colher o que você plantou. Porque muitos têm a sensação de que o que plantou não está colhendo. Deus fala: se você me obedecer, se você for uma pessoa que me serve, eu mando a chuva. Que tipo de chuva? Eu vou ensinar para você aqui: a temporã e a serôdia. Qual é a diferença, pastor? Bom, a chuva temporã é as chamadas as primeiras chuvas, e ela tem uma intenção. Antes do período, realmente o período chuvoso, vem as primeiras pancadas de chuva. Para quê, pastor? Para preparar a terra. Eu não sei se você já trabalhou com agricultura, com plantio, mas qualquer pessoa que tem um mínimo de noção de agricultura vai saber: não dá para você plantar a semente numa terra seca. Não dá. Até para cavar é difícil, está seco, irmão, está duro, não dá. Essas primeiras chuvas é para molhar a terra, é para preparar a terra, para você poder cavar e plantar a semente. É necessário isso. E a serôdia é qual tipo de chuva, pastor? É chamada as últimas chuvas. Elas também são importantes, porque é elas que vão fazer a semente que você plantou germinar e crescer. Essas últimas chuvas são importantes. Sabe o que significa? Que Deus vai te abençoar do começo até o fim. Se você obedecer e você servir a Deus, Deus te abençoa do começo ao fim, mandando chuva na tua vida em todo o tempo, para você colher o que você plantou. Que mais, pastor, acontece? Tem mais. Verso 15: e darei erva no teu campo aos teus gados, e comerás, e fartar-te-ás. Quer dizer, você vai ter fartura, você não vai comer com miséria, não vai ter que contar as moedas para comprar ovo, não, você vai comer bem, você vai se alimentar bem. Estou com vontade de comer um negócio diferente hoje, bora, vamos comer. Isso é resultado na nossa vida, quando a gente obedece e serve a Deus. Por isso que o texto sagrado diz: os que buscam o Senhor de nada tem falta. Quem busca obedecer a Deus, quem busca servir a Deus, Deus supre. Deus supre. Não vai faltar as coisas para você. Mas aí que está. Qual era o tema da mensagem hoje mesmo? O engano. Não foi isso? Pastor, mas até agora o senhor está falando da bênção aí e tal. Cadê o engano? Bom, o engano é o que faz você perder tudo isso aqui que eu estou te mostrando. Olha o que Deus vai falar agora, presta atenção. Verso 16: guardai-vos que o vosso coração não o que, pessoal? Não o que, pessoal? Não se engane. Na tradução, na Bíblia Viva, está escrito assim: cuidado para você não ser enganado. Na Bíblia Viva diz desse jeito: cuidado para você não ser enganado. Então quer dizer, tudo isso que Deus está falando que vai fazer na sua vida, se você for enganado, você perde tudo. Não tem chuva. Se não tem chuva, não tem colheita. Vai faltar as coisas para você. Quando tem, é mirrado, é aquele pingadinho. Por quê? Porque você foi enganado, um entendimento errado, ficou ouvindo todo tipo de pregador na internet, e daqui a pouco falou: não, esse aqui é meu pastor agora, esse aqui é o cara que eu vou seguir agora. Cuidado, ele não ora por você, ele não dá vida por você, ele é pastor de internet, não tem compromisso com ninguém. Pode até falar que ora por você, mas isso é marketing, é internet, irmão. Quem dá vida por você é aquele que está aqui, ó, no tete a tete contigo, cuidando de você, se consagrando aqui, junto contigo, pleiteando junto com você. E é impressionante como as pessoas têm esse negócio. É que nem aquele filho que abandona o pai e começa a dar mais valor para os amigos na rua. Quem já viu isso acontecer? O cara bate de frente com o pai dele, ele briga com o pai dele, e acha que verdadeiros amigos são os de fora.
até ser apunhalado pelas costas. E o único que fica junto com ele é o pai e a mãe. É sempre assim. Espiritualmente isso continua acontecendo, irmão. O pastor que se dedica, que luta pela igreja, às vezes a pessoa está batendo de frente com ele. O pastor que está lutando para você entrar no céu, que te repreende, às vezes é duro com você, fala umas verdades que você não gosta de ouvir, mas é ele que está querendo o teu bem. Mas aí você encontra um pastor lá fora que fala: não, pode adulterar, não tem nada a ver não, não, pode ser homossexual, não tem nada a ver não, pode mentir, pode roubar, todo mundo já está salvo pela graça, pronto. E você fala: eita, esse aqui é o pastor, é esse aqui que eu queria ouvir. Pronto, vou voltar a jogar no bicho, no bete-bola, vou fazer tudo de novo, estou todo mundo salvo agora, pronto. Cuidado. O Senhor Deus falou: olha, cuidado para você não ser enganado. Você vai perder tudo isso. Pastor, não perde não. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Só que depois que você é enganado, uma coisa vai puxando a outra. Toda pessoa que desvia do Evangelho, que se afasta dos caminhos de Deus, foi enganado primeiro. Veja aí. Verso 16, guardai-vos que o vosso coração não se engane. E, olha um aditivo, algo a mais que acontece na vida dessa pessoa. E vos desvieis. Você viu aí? Uma coisa vai puxando a outra. Toda pessoa, irmão, pode conversar com pessoas afastadas do caminho de Deus. Alguma coisa ela entendeu errado no meio do caminho. Lembra que eu falei para você lá no Jardim do Éden? O diabo usa alguém ou alguma coisa para enganar você. A pessoa está ali começando o Evangelho, o diabo usa alguém que diz que é crente há muitos anos e começa a pregar para esta pessoa, e a pessoa: não sabia disso não. Inclusive você pode beber, não tem nada a ver não, você não pode ficar bêbado. Os pastores não ensinam isso, mas pode beber. E a pessoa: é mesmo? Se você está falando, você tem tanto tempo de igreja, eu estou chegando agora, não sei de nada, você está falando, então tá bom. E a pessoa se enfia no caminho errado. Primeiro foi enganado, depois desviou. Entendeu algo errado, desviou depois. Só que não para por aí. Enganou, se desviou e, vamos lá? Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvies, e sirvais a outros deuses. Daqui a pouco você já está servindo o Deus da mentira, se tornou mentiroso, daqui a pouco se tornou caloteiro, daqui a pouco começou a passar a perna nos outros, começou a falar mal dos outros agora, denegrir a imagem das pessoas. Você nem sabe se aquilo é verdade, você sai espalhando um boato. E ainda que fosse verdade, irmão, você vai ficar pegando esse boato ou a verdade e jogando para o alto para todo mundo saber. E se fosse você, irmão? E se fosse você? Não estou falando para você aqui que a gente tem que ser conivente com coisas erradas, mas essas coisas, deixa Deus tratar. E às vezes Deus trata no secreto, irmão. Às vezes Deus usa apenas uma pessoa para ali a pessoa confessar, se abre, se acerta com Deus e se levanta e segue a vida. Mas tem gente que parece que tem prazer de pegar o erro dos outros e expor para todo mundo ver. Não é o que mais acontece na internet, irmão? Parece que as pessoas ficam esperando alguém errar, principalmente o povo de Deus. Errou, pronto, olha lá. E ainda diz que é crente. Aqui, ó, a notícia aqui, ó. A reportagem aqui, ó, crente aqui, ó. Quer expor para todo mundo. Às vezes a pessoa está servindo a Satanás e não percebeu. Se enganou, foi enganado no caso, se desviou e agora está servindo outros deuses. Está fazendo coisas que Deus, o nosso Senhor, não aprova, mas os outros deuses aprovam. Mas não é só isso, não é só questão de servir. Olha só, finalzinho aí. E vos inclineis perante eles.
Você não só vai servir, mas você vai se dobrar também. Antigamente você se dobrava diante de Deus, você se inclinava para Deus, você se dobrava para Deus, mas agora você já está se inclinando diante do inimigo mesmo, abraçando completamente o outro lado. Eu sou ruim mesmo, fez isso comigo, vou pagar com a mesma moeda. Nem parece mais cristão. Você vê que a pessoa se dobrou mesmo. Não é mais aquele lance de fiz a coisa, me perdoe, foi sem querer e tal, poxa vida, me perdoe. Não, agora eu faço e faço de novo. Se fizer isso comigo, eu faço de novo. Você vê que a pessoa mudou completamente. Você fala, meu Deus do céu. Só que, lembra que eu falei que o engano faz você perder tudo? Então o engano levou você a desviar, a servir outros deuses e se inclinar diante desses deuses, e faz você perder tudo também que Deus havia prometido. Verso 17 diz assim: e a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele, o que, pessoal? O céu vai fechar, e não haja água, não vai ter mais chuva, e a terra não dê a sua novidade. Acabou a colheita, não tem mais colheita, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Quer dizer, era para você estar vivendo algo tremendo da parte de Deus, mas o céu fechou, não tem mais chuva, não tem mais colheita, não tem mais nada, a vida está amarrada, nada mais dá certo. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? E aí a pessoa fica procurando, que nem diz o outro lá fora, chifre na cabeça do cavalo. Meu Deus, eu devo estar pecando. Onde é que eu estou pecando? Onde é que eu estou pecando? Ela procura na vida dela, ela não acha pecado, porque a questão ali, a vida dela está amarrada, não é pelo pecado, é pelo engano. Até ela descobrir aonde ela entendeu a coisa errada, ela vai ter sofrido. O céu ficou fechado, não teve colheita, a vida ficou amarrada. A pessoa pereceu na terra que Deus deu para ela. Ou seja, em outras palavras, a pessoa está dentro da igreja e está sofrendo do mesmo jeito. Você consegue entender isso? Isso é muito sério, pessoal. A pessoa está dentro da igreja, está sendo derrotada do mesmo jeito. A pessoa até pensa dizendo assim, pastor, está a mesma coisa como eu estava no mundo, não mudou muita coisa. Pois é, entendimento errado, você foi enganado, você abraçou um entendimento que não tem nada a ver, achando que era de Deus. O diabo misturou a mentira dele com a verdade de Deus, e você abraçou. Aí está dentro da igreja sofrendo. Amados, que nessa noite você possa fazer uma oração dizendo, meu Deus, tira todo o engano de mim, me ajuda a enxergar aonde eu entendi errado. Eu até falei sério com as pessoas hoje pela manhã. Se você que não quiser dar dízimo, você vai encontrar gente falando que não é para dar dízimo. Se você quiser adulterar, você vai encontrar pastor pregando sobre adultério. Se você quiser, não pastor, eu quero ser homossexual, você vai encontrar pastores falando, pode ser, dá para ser crente ou homossexual. Você fala, não, eu quero continuar bebendo, você vai encontrar pastor falando, não, você pode beber à vontade, está todo mundo salvo. Tudo isso você pode encontrar. Só que uma vida enganada também tem um preço. E como eu disse aqui, o céu vai fechar. Uma coisa ou outra pode acontecer, mas você vai ver que vai ser complicado. Pastor, não é assim. É Deus quem está falando. Você leu junto comigo, acompanhou junto comigo. Deus está falando, não sei se na sua Bíblia tem subtítulo, na minha tem, está escrito assim, os benefícios da obediência. Alguma Bíblia aí está escrito isso? É Deus orientando o povo, ó, se me obedecer é isso que acontece, mas se não obedecer vai acontecer isso aqui, o céu vai fechar para você, acabou. Então cuidado, hoje nós precisamos ser muito sinceros. Jesus, eu me enganei, entendi a coisa errada, vim para a igreja querendo fazer as coisas como as coisas do mundo, vim para a igreja, quis namorar alguém, mas quis namorar do jeito do mundo, não tem bênção de pastor, não tem nada,
Ninguém orou por nós dizendo: não, vamos orar aqui para Deus mostrar, para ver se é realmente você é para ela é para você. Vamos orar aqui, vamos apresentar diante de Deus. Não há nada oculto que não seja revelado. Vamos orar para ver se realmente é o que você está pensando que ele é, que ela é, para não errar. O que tem de gente hoje errando na área sentimental não é brincadeira, irmãos. A pessoa está parecendo que está brincando de unidunité. Unidunité, salamé, mingue, escolhido foi você. Vamos lá, vamos tentar. Ah, não deu certo, vamos lá de novo. Unidunité. Está na igreja. Será que esse é o método que nós deveríamos usar? Nós não buscamos a Deus agora? Será que Deus não tem uma direção para a gente não ter que sofrer nessa área? Será que vai ter que ficar apontando assim? Ah, agora estou gostando daquele ali. Não, agora eu gosto daquele. Você está sendo enganado. Está assistindo muito filme de romance, está achando que vai ser amor à primeira vista. Você está pegando aqueles padrões de filme e querendo repercutir aqui. Deixa eu só lhe dar um toque. Nós estamos na vida real, querido. Aquilo é só um filme. É só ficção. Não é baseado em fatos reais, pastor. Você acredita? E nós ainda somos crianças para acreditar nessas coisas. A gente não sabe como que é a empresa cinematográfica. Quando quer dar ibope, eles colocam em fatos reais. Mas tem gente que gosta de ser enganado. Mas hoje a gente tem que orar dizendo: Jesus, quebra todo engano na minha vida. A minha vida não vai ficar mais travada não. O céu vai estar aberto para mim. O que eu plantar eu vou colher para a glória de Deus. Não vai faltar o pão na minha mesa, a fartura vai chegar na minha casa, na minha família. É isso que eu quero viver. Mas se houver engano, o céu fecha. Eu não tenho nada desses benefícios. Você entendeu sim ou não, pessoal? Vamos fazer uma oração. Curve a cabeça, feche os olhos. Espírito Santo, o Senhor tem tratado conosco, e de fato a nossa oração é: abre os nossos olhos, tira de nós todo engano, toda cegueira espiritual. Tem gente que está cego, Jesus. Tem gente aqui na igreja que está cego. As coisas estão acontecendo e ele não percebe, ela não percebe. Tem gente nos ouvindo pela internet, está cego, Jesus. Não consegue enxergar. A pessoa está traindo ele, está traindo ela, e a pessoa está não, completamente cego. A vida está toda amarrada e a pessoa não percebe, não enxerga. Está por um triz para perder a família e não enxerga. Por causa dos amigos ele perdeu tudo e não enxerga. Mas eu oro, Pai, para que tantos que estão aqui neste culto, quanto aqueles que estão ouvindo, nos ouvindo pelas redes sociais, que o Senhor, em nome de Jesus, abra os nossos olhos e arranque de nós todo engano, toda cegueira, em nome de Jesus. Arranca de nós tudo que não presta. É o que nós pedimos em nome de Jesus, para a glória de Deus. E você que crê, diga: assim seja. Amém. E vamos aplaudir Jesus, pessoal. Deu para entender essa mensagem hoje? Deu? Põe no seu coração em nome de Cristo. Chega de ser enganado. Isso vai amarrar a sua vida. Está na hora da sua vida começar a fluir.